Deus, vem a nós. Eis meu Filho, muito amado, escutai-o todos vós. Paz e bem, sejam bem-vindos. Mais um encontro, continuando a nossa caminhada. Deus marca conosco esse encontro de caminho, de instrução em que Ele vai nos levando a conhecê-lo, em que Ele vai se revelando a nós. E na alegria da Trindade Santa, saúdo você, acolho você de longe, de perto, você que pelo seu celular, pela televisão, notebook, o computador, abre as portas da sua casa para poder estar conosco. Abre as janelas da sua alma para que o sol de Deus, a sabedoria, possa entrar, para que essa fonte de água viva jorre e venha saciar a cada um de nós. Eu acolho vocês na alegria da Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reunidos mais uma vez ao redor daquele que nos ama, que cuida de nós e que vem nos dizer o quanto Ele nos ama, que vem nos instruir para que tenhamos vida e vida em abundância. E já no início da caminhada, embora hoje nós vamos fazer do início ao fim a meditação, o exame da nossa consciência, de como nós estamos diante de Deus, pelas palavras que nos levam a ações, que nos levam aos olhares, as palavras que em muitos momentos vão levando cada um de nós a desviar do caminho, a procurar atalhos e ir para longe do amor de Deus, quebrando assim a nossa intimidade. Olhando para o coração misericordioso de Deus, reflitamos os pecados que temos feitos por palavras. Quando a minha palavra destrói o irmão, destrói a dignidade do outro, quando eu comento da vida alheia, colocando no meu irmão até um ódio contra aquela outra pessoa, quando eu vou incentivando, seja nas paróquias, no meu trabalho, na minha comunidade, nos grupos de oração, eu vou colocando aquele germezinho, aquela palavra que vai destruindo e que destrói tudo. E muitas vezes a minha palavra ela é velada, ela é calada, silenciosa, mas ela nasce aqui dentro do coração e se transforma no ato. Que peçamos a Deus perdão por essas palavras que têm destruído ao invés de construir, que tem sido a pedra que sufoca a semente, que tem sido o chão duro que não permite a semente brotar. E que o Pai, na sua infinita misericórdia, nos abrace, nos conceda o perdão desses nossos pecados, das nossas falhas. Que o nosso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado, a palavra que se faz carne, conceda a cada um de nós o perdão dos nossos pecados, que derrame sobre nós o seu Espírito Santo, para que nos conceda a sabedoria de conhecê-lo cada dia mais e mais, de senti-lo, de vivenciá-lo, de experienciá-lo, e de podermos levá-lo como se leva a água no vaso. Por mais que o vaso esteja feio ou o cano esteja até rachado, mas a água que jorra por ele é água santa, é água limpa. Que Deus nos conceda para que hoje nossas palavras alcancem o coração de Deus e o coração dos irmãos, e toda palavra que a gente vai ouvir seja instrução de Deus, não coisa humana, mas que penetre o profundo do nosso coração e que nós possamos guardar
todas as palavras, tudo aquilo que Deus quer nos revelar. Guarda a palavra, guarda no coração, que ela entre em sua alma e penetre os sentimentos. Busca noite e dia a luz, o amor de Deus. Se guardares a palavra, ela te guardará. Busca noite e dia a luz, o amor de Deus. Se guardares a palavra, ela te guardará. Há momentos na nossa vida que nós não conseguimos ficar com os nossos pensamentos calados. Nós precisamos falar, né? A gente fala até com as mãos, a gente até fala com o corpo todo, além da palavra. E nós não conseguimos nos silenciar, porque eu tenho que falar, eu tenho que passar através da palavra a minha mensagem, a minha ideia. Eu preciso mostrar aos outros que eu entendo desse assunto e daquele, que tudo que se fala eu sei conversar. E nós vamos falando tanto, que a gente começa com um barulho maior dentro de nós. Nós não conseguimos silenciar aqui dentro. Às vezes eu estou na cozinha intrometendo num assunto que está lá na rua, que está lá no quintal, eu não consigo ficar calado, alguém está conversando, eu entro no meio da conversa, eu não permito que os outros completem o pensamento ou o raciocínio, porque quem tem que falar sou eu. E a gente fala, como já foi dito, aquilo que o coração está cheio. E o nosso coração está cheio de quê? De reclamação, de ódio, de raiva, de violência, de prepotência, de autossuficiência. Porque eu não consigo a humildade de ficar calado do silêncio. A gente está andando, a gente está falando, e agora com o celular, né? Que a coisa ficou melhor ainda, a gente está na rua sozinho, põe no ouvido e está conversando, e está dentro do ônibus e tem gente escutando o assunto, se era segredo, está todo mundo sabendo. Nós estamos deixando a palavra sair até vazia, porque eu não estou percebendo o que eu estou falando. E a palavra é o significado, a palavra é aquilo que me revela para o outro. É através do que eu coloco como palavra, daquilo que eu gosto. Ah, não, mas eu não gosto de comida assim não. Ih, nossa, está calor, está quente, está frio, eu não gosto disso. Eu não gosto desse tipo de roupa. E a gente, através da palavra, eu vou me passando para vocês. Através da palavra, eu vou me construindo. E muitas vezes, eu crio palavras bonitas, lindas, maravilhosas. Tem até escola para a gente aprender a falar bem, para orar bem. Eu tenho que ter uma entonação de voz que faça com que você queira me ouvir e me ouvir cada vez mais. E eu esqueço que Deus tem que falar através de mim. E aí eu tenho que me preparar, e não é barato um curso de oratória, não. Não vou negar que eu mesmo vi o preço. Porque você tem que vender o seu produto através da voz, do seu gesto. E muitas vezes a pessoa está tão vazia, porque ela se preparou, ela se construiu para fazer algo que nem ela está acreditando, nem ela vive. Eu
não vivo. O Evangelho de ontem nos chamou a atenção dessa hipocrisia. Que eu, você, que nós precisamos. A palavra é a ação. E nós percebemos quando aquela palavra que foi dita não tem nada a ver com a ação que as pessoas estão fazendo. A palavra é parte da mensagem. E como eu falei, ela pode ser dita, ela pode ser só exclamada, pintada numa placa. Até as pessoas que não têm o dom da dicção, vamos dizer, aqueles que já nascem surdos, mudos, eles têm um símbolo, que é a palavra para eles se comunicarem. A palavra é a comunicação. Escrita, falada, gesticulada, na placa, apenas um sinal de uma seta, o motorista sabe se é curva perigosa, se não é, qual a quilometragem que ele pode ir. E por que estamos falando de palavra? Porque Deus, Ele se revela através da palavra, mas da palavra concreta, da palavra que vai mais do que ganhando vida, é a palavra que se faz carne, é o verbo de Deus, porque, como a gente vê lá em Hebreus, livro de Hebreus 1, muitas vezes e de muitos modos Deus falou antigamente aos nossos pais pelos profetas. Deus vem conversando com Adão, com Abel, com Caim. Deus conversa com Caim. Quando ele vê lá Caim meio triste, ele fala: Caim, o que está acontecendo com você? Você está meio assim, meio triste? Cuidado, porque é aí que entra o pecado, porque Deus já estava vendo a intenção. E Deus continua acompanhando, e Ele vai acompanhando cada filho. Deus está ali perto, Ele faz aliança com Noé, que é duradoura até o fim dos tempos. Depois Ele vai lá, pega Abrão e o transforma em Abraão, pai de uma grande família. Depois Ele pega Israel, forma Israel como seu povo, para que seja pai de todas as nações, para que leve, para que traga a nós, a mim e a você até hoje, a mensagem do Deus vivo e verdadeiro que caminha conosco. E aí, por fim, Deus se revela no seu verbo, o seu verbo que é Jesus. E que lá em João, já no início do Evangelho, nós vamos ver, no princípio já existia a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. Quando nós vamos estudar genealogia, nós percebemos em Lucas e Mateus que eles vão fazer a genealogia humana de Jesus em homens, começando ou em Abraão e o outro começa em Adão. Mas João já dá um salto maior no Espírito Santo, pela força do Espírito Santo, em que ele já coloca Jesus lá no início. Quando Deus diz, façamos o homem, quando ele diz que no princípio já existia a palavra e que tudo foi feito pela palavra. Então, no seu verbo, Deus já disse tudo, que é Jesus. Deus já revelou tudo o que ele veio falando através dos profetas, Oséias, Amós, através da história das mulheres de Ruth, de Judite, de Esther. Ele já vai nos contando e nos preparando para essa salvação. Ele vai convidando-nos a estarmos preparados, porque a palavra que é a salvação virá, e virá através de uma mulher, que Gabriel é o emissário, o responsável de levar esta palavra de Deus, para que ela seja realizada. Quando nós vamos entrando assim um pouquinho mais profundo, nós percebemos, né, que na nossa cultura nós temos as derivações da palavra. Aonde que surgiu essa palavra? A gente até fala etimologia, que é a história dessa palavra. Então a palavra verbo,
os gregos chamavam de logos. Logos é a palavra, é o verbo. Mas para o povo grego, cheio de filosofia, aquilo era apenas uma contemplação. Era uma palavra para ser contemplada. Já os hebreus usam a palavra dabar. Dabar, que significa ação criadora. A palavra que cria, a palavra que gera. E isto é Deus. Então nós somos convidados a sair dessa palavra que quer que eu e você sejamos contemplativos, sabe? Ficar assim só lindinho, olhando para o céu, para as nuvens, esquecendo de colocar essa palavra em ação. E é isso que nós somos convidados, a olhar para esse sentido da palavra, que no hebraico, dabar, vem falar que ela é ação criativa. Deus diz e faz. Deus faz e diz. Então não existe uma contemplação em Deus. Faça-se e acontece. E quando Gabriel vem até Maria, Maria olha para ele e diz: faça-se em mim segundo a sua palavra. A palavra dabar, a palavra criadora, aquela palavra que se concretiza. E às vezes nós andamos com palavras muito vazias, que não têm uma concretude. Nós ouvimos, eu e você carregamos palavras desde a nossa infância, que foram depreciativas, que diziam que a gente era gordo, que a gente era feio, que ia ser, vamos dizer assim, solteirão, solteirona, que nunca ia ter ninguém. A palavra que ficou cristalizada dentro de nós e que nós não conseguimos quebrar essa palavra, jogar fora. Porque eu já peguei essa palavra para mim e sei que eu não vou ser nada. Já me disseram isso tantas vezes. E realmente o que eu já fiz na vida está concretizando que eu não fiz nada. Mas esta palavra que eu preciso meditar e saber o que é que eu estou carregando dentro de mim. Às vezes eu sofri adultério. Então, se é a mulher, nenhum homem mais presta. Se é o homem, nenhuma mulher mais vai prestar. Se eu fui traído por um amigo, acabou. Porque aquela palavra, que junto com a ação, quebrou-se dentro de mim, jamais vai me levar novamente. E eu, muitas vezes, porque a gente reclama, o fulano só fala isso e xinga, e eu não gosto de xingo, mas quando vê nós estamos fazendo, porque nós reproduzimos tão automaticamente a palavra. Quando eu escuto uma história na rua, eu já não quero nem saber se é verdade, eu já quero pegar aquela história, aquela palavra e transmitir para os outros. Se é verdade, se não é, não fui eu que contei, não fui eu que falei, foi o fulano. Eu não consigo digerir essa palavra. Nós estamos vivendo uma humanidade doente, em que a palavra está nos matando dia a dia, e nós estamos permitindo que a palavra nos mate. A gente não consegue mais fechar a boca para nada. Às vezes até dormindo, a gente já ainda está conversando. Nós não conseguimos mais. E se o assunto acabar, eu tenho que arrumar um. Porque nós não conseguimos o silêncio. E é nesse silêncio que Deus vai nos falar. É nesse silêncio que Deus vai me dar a percepção que eu preciso para o meu caminho, para a minha caminhada. Mas eu preciso de alguém me falar. Se eu vou aqui nessa estrada, se eu vou por aquele buraco ali, ou eu estou falando do fulano que entrou nessa estrada, eu tenho que estar falando de alguma coisa. Porque eu não consigo mais dominar a palavra. A palavra me dominou. E eu estou que nem um papagaio às vezes, que escutou e estou repetindo, mas eu não estou vivendo essa palavra. E é o que Deus vem, através de Jesus, Ele vem nos dizer, Ele vem nos mostrar o seu rosto misericordioso. Não tem. Jesus vem e diz, olha, quem me viu, viu o Pai. E eu sou o caminho, a verdade e a vida. E São João da Cruz, meditando
nessa passagem de Hebreus, ele nos diz: ao dar-nos como nos deu o seu Filho, que é a sua palavra, e não tem outra. Deus disse-nos tudo ao mesmo tempo e de uma só vez nesta palavra única, e já nada mais tem para dizer. Porque o que antes disse parcialmente pelos profetas, revelou totalmente, dando-nos o todo que é o seu Filho. E por isso, quem agora quisesse consultar a Deus, ou pedir alguma visão ou revelação, não só cometeria um disparate, mas faria agravo a Deus, por não pôr os olhos totalmente em Cristo e buscar fora dele outra realidade ou novidade. Olha que profundo. Para que eu então ainda tenho que procurar em zodíacos, em cartomantes, em sinais, em outras coisas, aquilo que Deus já colocou em Jesus? Jesus é todo, não há mais o que falar. Não vai haver outra revelação. E mesmo ela já estando completa em Jesus, ainda não totalmente explicitada, porque nós não temos palavras que possam exprimir o todo de Deus e toda a sua misericórdia. Nós temos palavras que não comportam ainda o amor infinito de Deus. E isso vai ser face a face. Existem sim as revelações particulares, quando Nossa Senhora vem, quando ela aparece a uma pessoa ou a várias pessoas, quando ela traz a mensagem, quando o santinho tem a visão, que recebe a revelação da mensagem de Jesus, do seu sagrado coração, do convite a estar com os pobres, como Francisco recebe as chagas. Existe sim, mas essa revelação Deus não está dando para completar, Deus está dando para reforçar o seu amor e a sua bondade. Essas revelações não mudam em nada aquilo que Jesus veio nos revelar. Elas são, sim, uma ajuda para que nós possamos viver plenamente, numa determinada época da história, a palavra e a revelação que Jesus nos trouxe. É como Maria: fazei tudo o que ele vos disser. Quando ela aparece, ela diz: olha, vocês precisam emendar de vida, amar mais meu filho, ouvir mais a Deus. Ela não vem criar um novo evangelho. O evangelho é Jesus, já está feito, está pronto. Já está ali. Então é para Jesus que eu preciso olhar. Eu não tenho que procurar em astros, em estrelas, em sinais. Ele já é o que nos basta e é o que nos diz. A igreja entende, sabe das revelações. É muito sábia quando diz consentimento, quando dá o seu consentimento, porque ela percebe que é uma ajuda para que nós, cristãos, vivamos. Cada senhorinha que está lá no final do nosso querido país, lá naquele sertão, com o seu terço na mão, ela está completando a revelação de Jesus. Os cânticos, que às vezes a gente nem conhece, aqueles missionários que estão lá na África agora, sofrendo com a sede também, com a fome, eles estão também vivendo e ajudando a viver e a experienciar a palavra que é Jesus. Então Jesus é o verbo. Não há mais nada o que dizer, não há mais nada o que falar, porque ele é o próprio verbo, ele é a própria palavra de Deus que age em nós. E aí nós somos convidados a perceber que Deus revela-se plenamente enviando o seu Filho, no qual estabelece sua aliança para sempre. O Filho é a palavra definitiva do Pai, de modo que depois dele não haverá outra revelação, a não ser aquela que Jesus já disse, que vai chegar o tempo em que ele voltará em poder e glória sobre as nuvens, e que nem ele sabe o dia, somente o Pai. Que possamos então olhar para Jesus, essa palavra, trazer, coloca a palavra, Jesus, quando ele vem, Jesus é a palavra, ele é amor, e sendo palavra, amor, ele ama.
quando ele perdoa lá a prostituta, quando ele lava os pés dos discípulos, quando ele se entrega a ser crucificado por mim e por você. É a palavra que se faz amor. Que possamos pedir então ao Espírito Santo para nos conceder, ele que pelo convite de Gabriel sobre Maria tornou-a plena de graça, cheia de alegrias, para colocar em nós palavras que sejam coerentes com as minhas atitudes, palavras que sejam construtivas para o ser humano, palavras que enriqueçam a pessoa humana, que tirem lá do poço o meu irmão, porque não adianta o meu irmão estar lá no fundo do poço e eu ainda vou lá, não, mas você pecou, você errou demais, mas isso, olha, não, Deus nos convida, ele veio para os doentes, porque nós estamos doentes da palavra que não quer se calar em nós, porque eu não quero ouvir Deus, eu não quero esvaziar-me de mim e permitir. Vamos pedir então, nessa manhã, ao Espírito Santo, pedir pela intercessão de São Gabriel, de Maria, que venha nos conceder a graça e a força de caminhar nessa palavra. Pedir, como aquele homem centurião romano, que olha para Jesus e fala, meu servo está doente. Jesus fala, eu vou lá. Ele falou, não precisa. Basta uma palavra sua e ele será curado. E é o que nós aprendemos, que a Santa Mãe Igreja Viva nos ensina. Antes de recebermos o corpo eucarístico, o pão que nos alimenta. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e a minha alma será salva. É uma palavra só. Então, qual a palavra que eu preciso que Jesus me diga hoje? Vamos meditar, colocar na sua casa. A minha casa, Senhor, está suja, está bagunçada. A minha casa, Ézio, aqui. Não a casa onde eu moro, mas a casa aqui dentro, Senhor, está bagunçado, o porão está revirado, está cheio de coisas feias, de mentiras, de hipocrisia, de cinismo, de autossuficiência, de querer ser melhor do que os outros, de querer ser maior até do que Deus. Entra, Senhor, na minha casa, entra na minha vida, remexe tudo o que precisa, reconstrói e restaura essa casa, Senhor. Dentro de cada um de nós, dentro de cada um de nós, Senhor. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é que eu tenho maior. Faz um milagre em mim. Então nessa manhã, Senhor, nós pedimos, entra nas nossas casas, nos nossos lares, e que nós possamos também, junto com São Gabriel e com Maria, proclamar a oração que nós aprendemos e sempre fazemos no Ângelo. O anjo do Senhor anunciou a Maria
e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Que esta palavra habite hoje a minha vida, o meu coração, a sua vida, sua casa, seu lar, trazendo a bênção que nós precisamos. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. E que o Papai do Céu faça em mim, em você, em cada um de nós, o milagre da palavra. Por isso, com confiança, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Livrai-nos da palavra que mata, que assassina, da palavra que fere, que machuca e que quebra a nossa intimidade contigo. E que esta palavra seja sempre uma gota a jorrar desta fonte de água viva. E convidando você a estar, a permitir que a palavra se faça carne na sua vida, na minha vida, quero aqui hoje convidar você, em nome de toda a comunidade católica Fonte de Água Viva, convidar vocês para virem fazer parte desta família, fazer parte desta fonte, ser uma gota nesta fonte, um vaso que vai levar esta água para todas as pessoas, indo lá no YouTube, clicando, deixando o seu joinha, compartilhando os nossos vídeos de orações, lá tem vários, você pode escolher, tem todos os nossos lá dos sábados, tem a gota de sabedoria, se você ainda não viu, né? Vamos lá mergulhar nessas gotas, nas alegrias de São José, nos protegendo, nos colocando sob o poder das santas armas da cruz, estando com a nossa Mãe Maria no cenáculo, trazendo os nossos pedidos para a oração com Santa Maria. Pode colocar, envie seus pedidos, nós estaremos aqui rezando com você esses pedidos, pedindo através da Mãe as bênçãos necessárias no dia a dia com o Senhor. E hoje, às 15 horas, a coroa seráfica das alegrias de Nossa Senhora, que permitiu que a palavra se fizesse nela e ela se tornasse a palavra. E te convidamos também, venha ser um companheiro nosso de caminhada. Faça a sua doação, qualquer que seja ela, qualquer o valor, sendo com um coração, com toda certeza grandiosa, venha participar do projeto Nada Me Impede de Ser Generoso. Nada me impede. O que te impede de ser generoso? O que te impede? Pergunte a Deus o que te impede de ser generoso com essa obra que nasce do coração de Deus. E aí no card você vai estar vendo, tem o número da conta. Hoje, com essa tecnologia, você pode ir lá pegar seu celular e faz uma transferência bancária, seu computador. Você não precisa nem pegar a fila da loteria, né? Mas não tem problema. E eu quero deixar aqui também o agradecimento às pessoas que já estão fazendo as suas doações, que Deus cumule de bênçãos, e é Ele que, como diz o profeta, Deus vai abrir cada vez mais as portas do céu e jorrar sobre aquele que colabora e coopera com a própria obra de Deus. Obrigado pela sua presença, por estar aqui. Sábado que vem novamente estaremos aqui, eu aqui, você aí, e nós juntinhos com Gabriel, dia a dia, nos caminhos do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde,
que Ele nos mostre a sua face e tenha misericórdia de nós. Volva para nós o seu olhar e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe e quero colocar nesse momento todos os corações doloridos por perda de familiares, seja pela pandemia ou por qualquer outra doença, pela violência, talvez pelas drogas. Colocar cada coração, cada um que perdeu os seus. Perdeu aqui, mas ganhamos com toda certeza lá no céu. Colocar também todas as pessoas que iniciaram o seu tratamento de hemodiálise e do câncer. Que não se esqueçam da palavra Jesus, que é a força, que é a esperança, que é a cura, que é tudo que nós precisamos. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dia a dia, Pai.